Esse é um ponto super interessante também que eu achei magnífica essa esquadria, gente. Inclusive é uma esquadria que eu pretendo até utilizar nos meus projetos. Por quê? Porque percebam que é uma esquadria que é uma porta-camarão, mas ao mesmo tempo ela consegue abrir, né, essas janelas. Então ela tem duas funções até então. E também ela tem aquela veneziana em cima. E olha que interessante isso, né? Então é quase que se fosse uma porta 3 em 1 ali. E para esse lugar, como a gente discutiu até então, é um lugar que é opressivo, né, em termos de umidade, relativa à umidade do ar, né? Então é muito importante que a gente tenha uma boa ventilação. E perceba que essa porta ela traz como, eu acho que 99% de totalidade, né? Porque se você coloca uma porta, dependendo se for de correr, você tem uma abertura, 50% é fechada, 50% é abertura, né? E aqui não, aqui ele consegue colocar isso como 100%. Então é muito interessante essa estratégia que ele utiliza aqui. Perceba também as cores, né? Eu sou apaixonado por cores. Inclusive, a gente pode pensar naquela questão da psicologia das cores. Psicologia é essa que eu confesso para vocês que eu tenho até um pouquinho de receio. Por que receio? Porque não é que eu não acredite que exista. Existe, é uma questão de ciência até, né? Mas eu acho que a cor em si, né, gente, ela, para além de pensar o que ela tá trazendo, vou colocar um laranja porque ele traz uma vibração não sei o que, vou colocar um azul porque o azul não sei o que, né, é para além disso, né? Olha como essa cor ela traz um aspecto plástico para essa edificação e como é interessante. Né? Inclusive eu costumo brincar com os meus clientes, né? Eles perguntam às vezes qual cor que eu coloco. Isso aconteceu recentemente, um cliente ele perguntou qual cor que eu coloco aqui nessa fachada, nesse muro. Era uma reforma e eu falei a cor que você quiser, né? Porque é isso, né? Não existe uma cor. Perdão, ele perguntou qual que é a cor que está na moda. Eu falei a cor que você gosta, né? Porque é isso, é a cor que aquele cliente vai se sentir bem. E eu não acredito que tenha uma cor cafona, né? Pra mim, na verdade, eu acredito que quanto mais colorido, melhor é. Lógico que a gente tem que saber trabalhar isso, como ele faz aqui muito bem. Então, a gente tem um entorno mais, né, com umas cores mais pastéis, eu posso dizer assim. E a gente tem, né, essa esquadria brilhando aqui de uma forma muito elegante. Design de interiores, então a gente tem o design desse ambiente aqui. E esse é um ponto muito importante que eu acho que vocês não esperavam que eu né, opinaria, falaria, mas eu acho que é super importante. A gente está falando de um projeto. E perceba uma coisa, a gente tem aqui, primeiro eu quero que vocês se atentem a esse elemento vazado. Então a gente tem esse elemento vazado, nessa construção que eu estou dizendo aqui para vocês, ela permeia até permeia não só a edificação, mas o entorno dela. Então essas pessoas que estão ali dentro, elas conseguem ver isso, né? Não é uma coisa que está isolada, isso permeia de fato o projeto. Então, como traz iluminação, como é interessante. Percebam também que a gente tem ali, onde tem esse rasgo, né, essa parede essa parede trabalhada, a gente tem uma bancada que serve de banco, de apoio, e aí a gente tem esse rasgo iluminando ela, e a gente tem uma abertura também. Olha como isso é sofisticado, né? É simples, mas é sofisticado. E aí, para além disso também, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente tem um projeto potente como esse, percebe que como design de interiores, olha quanto a gente tem poucos elementos, né, visuais. Ao contrário, quando a gente tem um projeto raso, que é um caixote, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente tem que se utilizar daqueles subterfúgios. Porque aí a gente precisa, quando a gente tem aquele caixote, a gente precisa utilizar, a gente não, se utiliza aqueles materiais como ripado, armários embutidos para tudo quanto é lado. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter um aspecto plástico interessante. Quando o projeto ele é feito, né, do zero, quando você tem essa oportunidade e quando você faz um projeto potente, o todo permeia ele. E aí, portanto, você não precisa se utilizar nem no interior dessa edificação esses subterfúgios, e aí você vai ter um projeto que é simples, mas é sofisticado, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Por mais que você não goste, talvez, da linguagem que está sendo apresentada, eu gosto bastante, mas perceba que a gente não tem muitos elementos e que a arquitetura permeia esse espaço, né? Então isso é muito interessante. Outro ponto que eu acho que é maravilhoso desse projeto é justamente essa iluminação zenital. Então a gente tem essas telhas aqui
E olha, é isso que eu falo para vocês, gente, quando eu falo de uma solução técnica, uma solução sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, eu não estou falando de coisas que são caras, que são onerosas, não. Estou falando de soluções técnicas e plásticas sofisticadas, mas né, que inclusive atendem aos condicionantes, como o orçamento, inclusive. Talvez o cliente não tenha um poder aquisitivo alto, não tem problema. É aí que você precisa dar uma resposta mais sofisticada ainda, percebe? E aqui a gente tem isso. Olha que interessante isso, a gente tem iluminação zenital, embora a gente viu esse quarto, tá vendo essas aberturas, essas janelas que a gente tem aquela proteção dessa fachada norte? Então, é esse quarto, só que é aquele quarto do lado de cima. Então, aqui a gente tem essa cobertura com essas aberturas zenitais, que a gente consegue ver o céu, né? Aqui eu acho que do ângulo, não sei exatamente do ângulo da cama. Mas para além, né, a questão prática aqui é a iluminação. Então a gente consegue ter iluminação, um quarto muito bem iluminado. Eu tenho certeza que esses rasgos trazem em determinados momentos, né, uma luz difusa muito bonita. E para além disso, olha que interessante, ele incorpora o paisagismo dentro da edificação. Então perceba que lá atrás a gente tem essa cama desenhada por eles, a gente tem esse anteparo, né, uma espécie de um muro de arrimo, né, a gente tem muita terra ali em cima. E aí a gente tem esse canteiro, né, ali em cima. E como que esse canteiro vai sobreviver se eu não tenho iluminação? Se eu tenho só uma janela, né, do outro lado? Ele cria essa cobertura maravilhosa. Então ele traz esse rasgo para iluminar de jardim aqui. E perceba que nas duas laterais também a gente tem pontos de iluminação, pontos luminotécnicos. À noite isso deve ficar maravilhoso, né, iluminado. E aí, inclusive, eu faço até uma crítica aqui, gente. Que infelizmente eu acho que esse projeto poderia ser muito mais aproveitado no sentido fotográfico. Eu acho que faltou imagens assim, imagens noturnas. Eu acho que, por exemplo, esse quarto à noite, queria muito ver como seria a experiência desse lugar. Deve ser incrível, principalmente num dia, né, com a lua cheia. Isso deve ser muito legal de se ver. Essa iluminação também, esse projeto luminotécnico não tem, né? E também as peças gráficas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu achei que poderiam ser melhores.